Glória a Deus, aleluia. Que bênção, glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 14 e 15. Hoje eu quero falar sobre 3 chaves de favor para você ser usado por Deus. Quantos querem receber essas chaves? 2024 será o ano das portas abertas. Você vai experimentar muito do Senhor. E Deus coloca chave em nossas mãos para que portas sejam abertas. Há portas que Ele tem a chave. Há portas que Ele nos dá a chave para que elas sejam abertas. Hoje eu quero falar sobre essas chaves de favor. 3 que já está nesse texto. Pode projetar, por favor. Atos 22, capítulo 14 e 15, que diz: Então, ele disse: Ó Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para que conheceres a sua vontade. Essa é a primeira chave. Para que veja o justo. Essa é a segunda chave. E para que ouve a sua voz. Da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tendes visto e ouvido. O apóstolo Paulo, ele declarou essa palavra, apresentando a sua defesa em Jerusalém, quando estava para ser preso. Ele declarou esse texto tão poderoso. Essa revelação para ser usado por Deus, uma chave para nós abrirmos portas, para sermos vasos úteis nas mãos de Deus. Para que Deus venha usar você para marcar pessoas, para restaurar casamentos, para abençoar outros, para abrir empresas e gerar empregos, para que lá no seu escritório, lá no hospital, talvez médico, enfermeiro, não importa qual é a empresa ou a sua função, para que lá você venha manifestar a glória de Deus. Para que lá Deus seja exaltado através da sua vida. Porque não tem nada mais prazeroso e satisfatório do que ver Deus restaurando vidas com a unção dele em nós. É satisfatório, é poderoso, é restaurador. Mas para que isso aconteça, para que haja um avivamento no nosso meio, para que haja milagres, sinais e prodígios, e uma grande igreja sendo estabelecida nessa cidade, que é isso que vai acontecer, Deus vai usar você para que isso aconteça. Quantos querem ser usados por Deus? Diga: eu quero ser usado por Deus na minha geração. Aleluia! Sabe, então, nós vemos aqui uma experiência tríplice com uma só finalidade: manifestar a glória de Deus. Ver o reino de Deus sendo estabelecido aqui neste mundo caído, para que a vontade dele seja feita aqui na terra, como já é feita nos céus. Para que você venha manifestar a doçura do Evangelho, porque o Evangelho é doce. A palavra é doce. O profeta diz: comi a tua palavra, ela é doce como mel. Ela é luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos. Ela vivifica, restaura, santifica, liberta. Ela revela quem é o nosso Senhor. Ela muda aquilo que não pode ser mudado naturalmente, porque a palavra tem o poder para criar, e tudo foi criado por intermédio da sua palavra. Algo mais importante na nossa vida está nessas 3 chaves aqui. Essas 3. Pode resumir todo o Evangelho nessas 3 chaves. Tudo está resumido aqui.
que é conhecer a vontade de Deus. Essa é a primeira. Essa é a primeira. Ver o justo e ouvir a sua voz. Quantos estão entendendo, amém? É muito favor. Sermos participantes de uma obra que é eterna, da qual Deus nem precisávamos de nós. Mas Ele, na sua graça, escolheu usar a mim e a você para fazer a sua vontade. Nós, junto com Deus, fazendo a vontade dEle, para que pessoas sejam restauradas, para que pessoas iam ser discípulos de Jesus. E nós vemos a vontade de Deus sendo manifesta em toda a Bíblia. Como diz em Mateus 28:19, ide por todo mundo, fazei discípulos a todas as nações, batiza eles, ensinam eles sobre aquilo que eu vos tenho ensinado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus não quer apenas uma grande multidão. Não. Deus quer uma multidão de filhos e filhos maturos. Discípulos, homens e mulheres apaixonados, que amam em conhecer a vontade de Deus, que querem conhecer os caminhos de Deus, que desejam em ouvir a sua voz. E abre também comigo no livro de Efésios, capítulo 7, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente. Deus não derramou pouca graça, Ele derramou muita graça, graça abundante sobre nós, amém? Em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. O mistério da vontade dele foi desvendado à igreja, a mim e a você. Aleluia! Algo que era misterioso, agora Deus fez conhecido aos seus olhos. Porque Ele dá sabedoria ao simples. E Ele revela coisas profundas ao simples. Nós somos estes, simples de coração. Segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo de fazer, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Deus colocou tudo em Jesus na plenitude dos tempos. Tudo está em Jesus. Tudo é por Ele e para Ele. Todas as coisas, tanto as do céu, Deus fez convergir todas as coisas, tanto as do céu, como na terra. Se é todas as coisas, amém? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, Deus revelou o seu mistério. Deus revelou o seu mistério. Olha que poderoso. Nós somos seus filhos, filhos amados do Senhor. E o filho, ele quer conhecer o coração do pai. Somos servos agraciados. Ele diz, eu não chamo mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Então Deus revelou o seu mistério para os amigos. Os amigos de Deus são os íntimos. São aqueles que se entregam, os apaixonados, os que priorizam o reino de Deus, os que colocam em primeiro lugar a sua justiça, aqueles que têm fome e desejam conhecer Deus na sua palavra, desejam conhecer mais de Deus na oração, aqueles que vivem em comunhão. Estes são teófilos. Teófilo é amigo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quantos querem conhecer a vontade de Deus? Amém? A primeira coisa que devemos entender, que é inútil, é em vão queremos ser bem-sucedidos, se não entendemos que
sem Ele nada podemos fazer. Em todas as áreas da nossa vida. Se você quer ter uma empresa bem-sucedida, um casamento feliz, seus filhos felizes, obedientes, educados, sabe, que honra, que são crianças saudáveis, cheias do Espírito, que serão livres e são livres de todo mal, de um mau relacionamento, de uma má profissão, de más amizades, más conversações que corrompem os bons costumes. Se queremos prosperar, que prosperar não é só dinheiro, prosperar é ser bem-sucedido em tudo, devemos entender que dependemos dEle, precisamos dEle, devemos nos debruçar todos os dias na palavra dEle e conhecer a sua vontade. É correr atrás do vento fazer sem Jesus. Uma vida sem oração é canseira, é fardo, é pesado, é impossível, é vazio, é chato, é angustiante. É terrível. Não dá para ser cristão sem intimidade. E para que nós venhamos conhecer a sua vontade, precisamos da palavra de Deus. Precisamos de aprender a ouvir a voz do Espírito Santo dentro do nosso espírito renovado, ressurreto. Nós vemos que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A vontade de Deus ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. Se não está bom, agradável e perfeito, não é a vontade de Deus. Eu não estou falando bom no exterior. Eu não estou falando bom muitas vezes, sabe, nas circunstâncias, não. Porque no mundo teremos aflições. Estou falando bom dentro de você. Satisfação. Plenitude. Eu tive uma viagem de 13 horas. Ainda estou passando mal algumas coisas. Rins, cabeça, algumas outras coisas, mas recebi a cura. Mas se eu pudesse, eu ficava 3 horas pregando aqui. Eu não posso. Mas se eu pudesse, eu ficava. Porque é restauração, é refrigério. Ver pessoas sendo salvas, curadas, restauradas. Anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas. É prazeroso demais. Não tem nada que possa substituir o prazer de estar no centro da vontade de Deus. Não há nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. E nós vemos então que se você quer ser um missionário,
Ele não dá para quem merece. Não. Ele dá para quem não merece. Se você acha que não merece, você está qualificado a receber tudo de Deus. Se você acha que é incapaz, é você mesmo que Ele chamou. Se você olha para si e vê dificuldade, você pensa, quem sou eu? Um homem tímido, uma mulher tímida, desanimada, pacata, vive uma vida comum. Você foi escolhido diante de Deus para fazer história. Obrigado pelo seu amém. Um amém. Você viu um amém? Então, crente cheio do Espírito, diga aleluia. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Nós temos recebido. Você não vai receber, você tem recebido. Você não vai receber do lado de fora. Tudo que você precisa está dentro de você. Toda sabedoria, unção, riqueza, prosperidade, conhecimento, tudo que você precisa para fazer tudo, para cumprir o propósito de Deus, para ser um grande empresário, uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, para poder fazer a vontade de Deus, tudo está em você, porque tudo está em Jesus, e Jesus está na sua vida. Não está fora, está aqui dentro. A riqueza está dentro, não em nós, mas no Espírito que habita em nós. Em nós mesmos não temos nada, mas tudo está nele e ele mora em você. Você carrega Deus com você onde você vai. Como pode viver uma vida angustiada, angustiante, miserável, não só em dinheiro, mas miserável de propósito? Como pode viver uma vida ruim sabendo que o Deus mora em mim? Ele mora em você e nunca vai te abandonar. João 15 diz, eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando ele fala sem mim nada podeis fazer, se ele não for convidado para tudo que você faz, é sem ele, nada podemos fazer. Se você não clamar que Jesus esteja no centro, sem mim nada podeis fazer, é se não colocar ele em primeiro lugar, se eu não consagrar, se eu não entregar, nada podemos fazer. Nada podemos. E é por isso que muitos vivem uma vida, anos, e não cresce. Não cresce. É a mesma coisa, mesmas lutas, mesmas dificuldades, mesmos desafios, mesmos problemas, mesmos medos, passa ano, entra ano, e não anda em novidade de vida. É porque muitas vezes falta fazer com ele. Não na força do braço, fazer com ele. Quando estou compreendendo a palavra? Amém? Aleluia? A graça não é uma mensagem que nós enfatizamos. A graça é o Senhor Jesus. A graça e a verdade vieram. Ele é a graça e a verdade. Graça é você não merece. Mas ele abre as portas e a graça abundante, não é pouca graça, é muita graça. É muita graça. É graça, sabe, a graça que você quer distribuir para muita pessoa porque você está plenamente suprido. Jeremias 17, capítulo 5, fala assim, diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Muitos pegam esse texto e diz, tá vendo? Eu não posso confiar no meu irmão. Eu não posso confiar na minha família, eu não posso confiar no meu pastor, eu não posso confiar na minha liderança. Não é isso que o Senhor está dizendo. Mas não é isso mesmo. Se você for olhar no original, a palavra maldito, homem que confia no homem, o primeiro homem é Giber, que é o ser humano, que confia no Adão, de Adão, natureza pecaminosa. O próprio texto vai explicar isso, porque ele diz assim, maldito um homem que confia na sua carne, na sua natureza caída, no seu intelecto, na sua força. É isso. Por quê? Porque faz da carne mortal o seu braço. Ou seja, ele está fazendo a carne, que é o Adão, o velho homem, que é mortal, o seu braço, a sua força. Aí ele diz assim ainda, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará em lugares secos e deserto. Diga misericórdia.
na terra salgada, inabitável. Quem confia na sua força, quem confia em si mesmo, ele é como um arbusto solitário no deserto. Morará em lugares assolados. Não vai ver quando vier o bem. Ele é cego espiritual. Não percebe o bem que está vindo. Morará nos lugares secos e desertos da terra salgada e inabitável. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e num ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Aleluia! Bendito aquele que confia, que faz a vontade de Deus. Meu Deus, a hora voa aqui. Misericórdia. Deus quer que você cresça, conheça a vontade dEle e viva a vontade dEle. Se não for assim, seremos as pessoas mais infelizes da face da terra. Se não for assim, não haverá vida. Vai ser uma vida frustrante. Vai ser uma vida cansada mesmo. Vai ser uma vida ruim mesmo. Porque não faz a vontade de Deus. Porque acha que a vontade de Deus é ruim, mas não é. É boa, perfeita, agradável. É prazerosa. É plena, é saudável, é alegria, é satisfação. Tu fala, Senhor Jesus, eu estou no centro da tua vontade a partir de hoje. Faz a tua vontade em mim. O grande trabalho de Satanás é colocar o homem no centro dele mesmo, no centro das coisas. A palavra, o número 666, nós vemos, sabe, há um significado dos números. O número 6 é o número do homem, criado no sexto dia, e o número 3 é o número da completude. Eram 3 cruzes. Jesus orou 3 vezes, o apóstolo Paulo orou 3 vezes. Nós somos espírito, homem e corpo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, prótons, nêutrons e elétrons, e por aí vai. E o mundo é assim, a assinatura de Deus. Um homem, o 6, 3 vezes é um homem no centro dele mesmo. É um homem sem Deus, independente. Independência gera morte. Segundo, ele diz assim, fazer a vontade, ver o justo. Ver o justo. Quem que é o justo? Ele. Ele é o justo. Ele entrou pelos portais eternos. O Rei da Glória entrou pelos portais celestiais, não porque ele era um filho de Deus, mas é porque, por justiça, porque ele obedeceu à lei. Ele satisfez os padrões eternos. Ele nunca pecou. Ele, por mérito, entrou nos céus. Ele é o justo. Ele é o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Nós devemos ver o justo. Ver o justo. Quantos me dá mais 10 minutos? Alguém me dá mais 10 minutos? 10, 20, 30. Deu meia hora, brincadeira. Aleluia, aleluia. Romanos 3:21 diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, mediante a fé em Jesus. Para que todos nós que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, estão carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Você foi justificado, não há mais condenação sobre você, não há mais culpa, não há mais desqualificação sobre você, porque você recebeu essa justiça gratuita. Por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente, olha que poderoso isso, cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele nos deu a sua justiça gratuitamente. E ele é o justificador daqueles que têm fé nele. Quantos têm fé nele?
Então ele justificou. O que significa isso? É que Deus só ouve a oração do justo. Só o justo pode entrar no céu. Só o justo é abençoado. Só o justo é ouvido. Só o justo tem satisfação. Só o justo tem colheita. Só o justo tem alegria, prosperidade. Mas alguns acham que ser justo é cumprir a lei. Nunca será. É incapaz, é impossível. Ele nos deu. Ele foi o justo. Ele cumpriu e nos deu a sua justiça. Ele nos declarou justo. Você é justo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não havia nenhum justo sequer. Nenhum que fazia o bem. Mas ele resolveu o problema. Se eu ver o justo aqui, está com certeza uma das maiores e mais importantes e poderosas experiências de uma vida de um crente. Ver a obra da cruz. Ver o que Jesus fez. Ver tudo que Ele faz. Ver Ele em todos os nossos caminhos. Conhecei o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireitará nossas veredas. Ver o justo é ver Jesus na palavra, é ver Jesus na oração, é ver Jesus em tudo. Ver o justo é conhecer sua palavra. Ver o justo, sabe, é entender que nós somos partes daquilo que Ele faz parte. Ele nos colocou, participante nos fez, participante de tudo aquilo que Ele tem. Ele era merecedor de tudo. Ele que merece tudo, nós não. Mas Ele falou, agora vem, você junto comigo. Porque você está em mim, você faz. Você expulsa demônios no nome de Jesus, não por causa de você, por causa do nome dEle e por causa dEle em você. Porque você é justo. Não por nossas obras. Ele é um trapo de imundícia. Absorvente usado antigamente. Nojento. A lei, ela condena o melhor de nós. Mas a graça abençoa o pior de nós. Graça é isso mesmo. Graça gera indignação. Graça gera desconforto. Porque a gente quer merecer, mas não merecemos. Aí o outro que não merece, ele entende isso, é o mais abençoado. Quantos acham que não merece? Eu tenho certeza, eu não acho, eu não mereço. Não mereço nada. Ele me deu de graça. Aleluia! Amém! E é por isso que Deus fez convergir nele tudo, porque nele há todo o poder. Deus colocou o nome de Jesus acima de todo nome, nos céus e na terra, e toda a criatura, em todos os tempos, as estrelas, galáxias, universos, planetas, tudo submete ao nome de Jesus. Porque Ele é o justo. Cumpriu tudo. A prova disso é que Ele ressuscitou o terceiro dia, a morte não pôde detê-lo. É por isso que a eficácia da súplica do justo tem muito efeito. Deus ouve a sua oração, porque você é justo. Você tem acesso, você tem favor, você tem prosperidade, você tem plenitude de tudo, você tem alegria, você tem tudo o que precisa para cumprir o propósito de Deus. Posso ouvir um amém? Tudo. E Ele pegou tudo isso e nos deu de graça. Porque nós somos um só com Ele. Diz 1 João 2:27. 1:17, perdão. Somos um só com Ele. 1 Pedro 1:17. Um só com Ele. Aquele que, 2 Coríntios 2:17. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com Ele. Assim como Ele é, somos nós neste mundo. 1 Pedro. Somos um com Ele, aceitos diante de Deus. E terceiro, Ele disse assim, olha que poderoso: ouvi a sua voz. Você precisa de ouvir a voz de Deus. Você precisa de ver o Senhor, conhecer a sua vontade, ver o Senhor e ouvir a sua voz. Porque Deus respalda quando Ele fala. Deus tem compromisso com a palavra dEle. Se nós temos uma palavra, Ele vai dar toda a provisão para que aconteça. Pedro andou sobre as águas porque ele tinha uma palavra, ele ouviu a voz.
Pedro teve uma grande pesca porque ele ouviu uma palavra, ele ouviu a voz: lança suas redes no lado direito do barco e acharei muitos peixes. 2 vezes aconteceu isso. A prosperidade está em ouvir a voz. Quem ouve a voz tem fé. Quem ouve a voz, ele é constante. Quem ouve a voz não vacila, porque no dia da angústia o que sustenta é ouvir a voz. O que sustenta andar sobre as águas é ouvir a voz do justo, do Senhor Todo-Poderoso. Então ouça a voz suave, a voz que fala ao seu coração, a voz da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a voz, e qual voz é esta? A voz é: eis meu filho amado que tenho todo prazer. Jesus ouviu essa voz quando não tinha feito nenhuma obra, nada, não tinha curado nenhum doente, nenhum enfermo, ninguém. Ele ouviu: este é meu filho amado. Você é amado não pelaquilo que você faz, mas pelaquilo que Ele fez por nós. Ele te ama no máximo. Olha para cá, presta bem atenção. Você é amado e amada de Deus, não tenha dúvida disso. Posso ouvir um amém? Não tenha dúvida que o Senhor te ama, Ele é com você. Deus, Ele está com você, não virou as costas. Ouça essa voz. A voz é: eu estou contigo até a consumação dos séculos. A voz é: não te abandonarei, eu vou respaldar você. Se você pedir em meu nome, eu te darei, para que a sua alegria seja completa. Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos, aleluia. Deus fica feliz quando você prospera. Deus tem satisfação quando você prospera. E prosperidade não é dinheiro apenas, é ser feliz em tudo, é ter tudo o que precisa. Fica de pé em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Toda consagração, ela não começa, sabe, ela não começa com base na lei, mas é na graça. A consagração é saber que você é aceito, que Deus está feliz, que Deus está te esperando, que Deus te chama para níveis maiores. Ele te chama para restaurar a sua vida, o seu casamento. Ele está chamando você hoje para mergulhar no nível mais profundo de intimidade. Ele está chamando você hoje para viver os céus na terra. Ele está chamando você hoje para sair de uma vida da zona de conforto, uma vida comum, uma vida normal, uma vida como as pessoas vivem. Você não é todo mundo, você é filho de Deus, aleluia. Você é filho de todo o Criador. Deus é o seu Pai. O seu Pai não é um Pai terreno, o seu Pai é um Pai celestial. O seu Pai não é um Pai pobre, o seu Pai não é um Pai fracassado. O seu Pai é um Pai poderoso, Criador de todas as coisas. Vamos louvar o Senhor nesta noite, coloca um cântico de adoração e vamos falar: Jesus, eis-me aqui, eu quero conhecer a tua vontade. Fala-me a tua vontade. Eu quero, Senhor, ver o Senhor, e eu quero ouvir a sua voz agora. Feche seus olhos em nome de Jesus e comece a falar para o Senhor: fala comigo, ó Deus, me mostra a tua vontade. Eu quero ver o Senhor na palavra, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face, eu quero ver o teu coração, eu quero ver o Senhor em todos os meus caminhos. Oh Deus, eu quero ouvir a tua voz, a voz suave, a voz doce, a voz que te chama para águas mais profundas, a voz que te chama para níveis maiores. Se você ora em línguas, começa a orar nesta noite, fala: Senhor, eu estou aqui à disposição, eis-me aqui, usa-me para marcar essa geração, para fazer história aqui nessa cidade. Espírito Santo, usa-me, ó Deus, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para, Senhor, restaurar casamentos. Senhor, usa-me para que pessoas sejam salvas. Usa-me, ó Deus, em nome de Jesus. Não fique calado, eu quero ver sua voz. Clame ao Senhor. Ninguém recebe nada calado. Recebemos falando, recebemos clamando. A unção está no clamor. Clame ao Senhor nesta noite. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Você não é tímido, você é cheio do Espírito. Aumente o volume da sua voz e fala: Jesus, usa-me, eis-me aqui, ó Deus. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero fazer a tua vontade, eu quero conhecer a tua vontade para a minha vida, eu quero conhecer a tua vontade para a minha